nossa convidada de hoje é um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. E também admirados, não, Atílio? E não é para menos. Ela tem mais de 70 trabalhos entre novelas e minisséries, sem contar as atuações no teatro. Com a gente no Persona, Nívia Maria. Nívia, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda, Nívia. É muito bom ter você conosco aqui no Persona. Eu é que agradeço o convite de um programa de tão alta categoria, de tanta grandeza no seu conteúdo, principalmente de levar a história dos atores e das atrizes do nosso teatro, da nossa televisão, enfim, da cultura do nosso país. Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui. A honra é nossa. Nívia, você construiu uma sólida carreira como atriz, atuando predominantemente na televisão. Mas a sua estreia perante um público foi num palco, aos 11 anos de idade, fazendo um papel masculino. Como é que foi isso? Ai, foi maravilhoso. Eu sempre tive... eu sempre dancei balé, sempre adorei balé, mas tecnicamente não andei muito adiante, então eu interpretava as coreografias como bailarina. E por aí eu já fui descobrindo que eu não tinha inibição, de repente, de que as pessoas achassem ela é maluquinha, de repente, falar sozinha ou fazer um gestual. E a minha mãe, né, com uma sensibilidade que tinha, percebeu isso e começou a me dar poesias para eu decorar. E ela, em casa, na cozinha de casa, que tinha um eco, né, que tinha um som bom, porque ela era pianista, ela tocava piano, ela fazia eu dizer as poesias. E eu me sentia muito bem dizendo, eu ficava muito inspirada com o texto das poesias que ela me dava para fazer, principalmente naquela geração passada, que ela lia muito, né? E, a partir daí, eu, dentro da escola, com o balé, no fim do ano, no Colégio Dante Alighieri, sempre tinham festas de fim de ano com espetáculos de ou ginástica, ou balé, e dessa vez, Lívio Rangan, produtor que tinha uma empresa de publicidade, ele resolveu dirigir, ele era primo da minha professora de balé, e resolveu dirigir O Lírio, que é uma peça que conta a história muito simples, muito pura, de um sapateiro que se apaixona por uma princesa. E eu fui escolhida para fazer o sapateiro, o menino. Eu, naquela época, tinha cabelo longo, então foi uma experiência maravilhosa. Junto com uma amiga minha, a Sandra, que era uma loura, muito linda, parecia mesmo uma princesa, que hoje as crianças conhecem, né? Essas fadas e princesas todas que estão por aí. E o meu avô, assistindo essa peça, ele disse, nossa, como você estava à vontade, num palco do Teatro Brigadeiro Luiz Antônio, que hoje tem outro nome, então o primeiro palco que eu pisei. Nívia, você mencionou a sensibilidade aí da sua mãe, que tocava piano, te impulsionava com as poesias, mas, ao mesmo tempo, o teu pai era muito rígido. Então, como é que era a Nívia, a infância da Nívia, no bairro das Perdizes, aqui em São Paulo? Porque naquela época, né, a figura masculina dentro de casa, ela tinha uma certa rigidez e uns certos preconceitos, né, com alguns comportamentos da mulher. E meu pai, ele no fundo era muito sensível também, porque ele desenhava muito bem, ele fazia alguns trabalhos para a escola para mim que eram maravilhosos, mas eu tinha meu avô perto de mim e minha avó, que era um grande fotógrafo, e dizia que eu tinha muita expressão no olhar, então ele tirava fotos minhas, eu fingindo que estava fazendo a unha da minha avó, eu brincando comigo mesma.
fazendo um gestual, mudando os olhares, olhando uma flor, ou olhando uma parede, ou olhando para o chão. A qualidade, eu inclusive, quando fiz a novela Maria Maria, anos depois que eu fazia as duas irmãs, Maria do Zá e a Mariazinha, me emocionei muito vendo uma foto minha, as duas Níveas, brincando de um álbum que eu tenho, meu primeiro álbum de fotografias, que meu avô tirou num fundo preto. Ele fez um efeito, eu comigo mesma. E quando eu estava fazendo a novela, eu falei assim, nossa, meu avô parece que previu que um dia eu ia fazer duas irmãs gêmeas. Era uma forma já de atuar, né, de reagir à fotografia. E isso estava dentro de mim. Então, meu pai, mas anos depois, que foi um dos últimos que se foi da família, ele morreu com quase, 90 e poucos anos, ele me fez uma homenagem muito linda e um reconhecimento muito lindo de respeito pela minha história, pela minha carreira toda que ele tinha acompanhado, mesmo sem se manifestar ou elogiar ou mostrar. Ele fez uma poesia para mim. Então, eu nasci num núcleo que me ajudou muito, no sentido de incentivar tanto a mim quanto a minha irmã. Só que, como estou em toda a família, os temperamentos são diferentes, né? Cada uma seguiu a sua vida, a sua carreira. Agora, começou a aparecer também trabalhos de propaganda para você, né? Comerciais, coisas. Sim. Você era adolescente quando isso começou a acontecer? Exatamente, foi tudo na mesma época. Você lembra que comerciais você fez? Você lembra Claro de algum? que lembro. Todos esses produtos de creme dental, desodorantes, sabonetes, perfumes. E tem um que marcou muito, que eu lembro na época, as pessoas me encontravam na rua, que eu dizia sobre um desodorante, não vou citar o nome, mas que eu dizia, e o perfume, uma delícia. Aí as pessoas, eu passava na rua, elas diziam para mim assim, uma delícia. E eu não sei por que eu falei delícia, porque eu sou paulista, né? Delícia não é paulista, não fala. Paulista fala delícia. Mas foi marcante, né? Foi marcando. Quer dizer, já chamou atenção de alguma forma, as pessoas já se conectaram, né, com a figura da Nívia Maria ali no vídeo. Na delícia. Da delícia. E aí aparece o Walter Foster, que era um grande nome do rádio e da TV na época. Como foi que ele entrou na sua vida? Walter Foster me convidou para fazer Colégio de Brotos na TV Paulista, que era protagonizado por Renato Master e Maximira Figueiredo. E eu fazia, na verdade, figuração. E numa desses programas, a Maximira parece que ficou doente e pelo desempenho, eu acho que como figurante na sala de aula, eu devo ter chamado atenção. E o diretor do programa me testou para vamos fazer o programa, você fazer uma parte dessa resposta com texto decorado? E eu fiz e deu certo. Aí do Colégio de Brotos, da TV Paulista, né? Na TV Paulista, você vai parar na TV Excelsior. Exato. E lá você viria fazer várias telenovelas. Né? A primeira e que foi a que deu o pontapé inicial foram os 3 últimos capítulos da Moça que Veio de Longe, com Rosa Maria Murtinho e Hélio Souto. Que foi um grande sucesso da época. Era um grande sucesso e o convite seria uma coprotagonista, porque a Rosinha acabava com Hélio Souto e o outro, Silvio Francisco, que fazia o triângulo, terminava, então, comigo, que era uma menina que vinha do mato, né, do interior, aparecia, então, o final feliz para ele também era essa personagem que eu fiz, e daí fiquei um bom tempo na Excelsior fazendo grandes produções. Agora, a telenovela é uma coisa que você fez durante 50 anos, talvez mais até, não sei. A gente preparou um quadro aqui sobre essa grande paixão nacional, que são as telenovelas. Verdade. Né? Em 1951, pouco mais de um ano depois da televisão chegar ao Brasil, já acontecia a estreia da primeira telenovela produzida em nosso país, Sua Vida Me Pertence, escrita e dirigida por Walter Foster e com apenas 15 episódios.
Era levada ao ar, ao vivo, às terças e quintas-feiras pela TV Tupi de São Paulo. No princípio, as novelas eram adaptadas de dramalhões ou radionovelas latinas, mas em pouco tempo, nossos inspirados autores dariam a elas a alma brasileira que conquistaria definitivamente o mercado internacional. Logo, outros países passariam a replicar o nosso formato. Para se ter uma ideia da importância da telenovela na nossa indústria cultural, muitas produções brasileiras foram exportadas para mais de 100 países e se tornaram recordistas no mercado internacional. Em muitas delas, brilhou a atriz Nívia Maria, que com seu talento emocionou povos em línguas que nem se imagina, para orgulho e prazer de todos os brasileiros. Nívia, você que trabalhou tanto em telenovelas, qual é a importância da telenovela na televisão brasileira e na sociedade brasileira? Olha, dentro dessa história que a gente viu agora, eu acho que um pouco da representatividade do comportamento das famílias, a não ser que a novela fosse de época, das relações de pais e filhos, de casais, de avós, com um conteúdo que trazia um pouco da realidade de que as pessoas viviam. Então, isso eu comparo a também ajudar a cultura, de alguma forma, e o comportamento do ser humano, nas relações humanas. Não só no trabalho, como na família, como com os filhos, como nas relações amorosas. Então, eu junto tudo isso e desde esse momento eu me senti muito responsável. E me senti um pouco, claro que como eu sempre levei muito a sério, sempre fui muito responsável, muito disciplinada, porque eu achei que era uma missão. Quando eu comecei a ouvir esse retorno do meu trabalho, não só como você é bonita, nossa, como você não sei o quê, como você é boa atriz, eu percebi assim, com a opinião que as pessoas não viam só a Nívia Maria, elas viam o personagem. E essa sempre foi a minha intenção, colocar o personagem adiante da pessoa, da mulher Nívia Maria. Nívia, o seu primeiro diretor na TV, Excelsior, foi um outro grande nome aí da televisão brasileira, que foi o Dionísio Azevedo. Como foi trabalhar com ele? A moça que veio de longe, com o Dionísio Azevedo e Flora Geni, minha querida amiga Flora Geni, toda essa geração, eles me ensinaram muito e, principalmente nessa época, a novela não tinha cortes. A gente fazia como um primeiro ato, até o comercial, direto às cenas. Nós nos trocávamos atrás dos cenários. As pessoas iam se trocando e mudando. Saía do dia e da noite e se ensaiava direto até o comercial, todo aquele capítulo da novela. Então, isso tinha que ter profissionais muito ligados naquilo, que amavam aquilo e que tinham um respeito um pelo outro. Um ajudava o outro. Se havia algum erro, algum tropeço, alguma coisa, um arrumava o outro, ajudava o outro, né? Então, Dionísio era um as para isso, né? Era um gênio para fazer isso. Era um gênio, ele fazia, digamos assim, são 30 minutos, né? Porque a novela, 30 minutos não, mas eram 15 minutos diretos para toda a equipe, né? A equipe tinha que andar, as câmeras que andavam com aquelas câmeras que não são iguais às de hoje, aquelas câmeras que tinham vários, que tinham que trocar lente. Enormes, pesadas. Enormes, com aquele tripé enorme. E a luzinha vermelha que nos orientava se estava no ar ou não. Se a gente podia, de repente, resolver algum problema, mas se estava no ar, tinha que deixar como estava. Então, Dionísio e depois a Avancini, nessa mesma época. Então, logo depois você estaria trabalhando com Walter Avancini, que era exigente, durão. As pessoas tinham um certo medo dele, né? Como é que foi sua relação nesse trabalho com ele? Eu não tinha medo, eu tinha respeito. Ele era muito rígido.
mas ele nunca comigo ele sempre foi muito educado, falava pouco. Ele era rígido na disciplina, que eu acho que foi bom. Por exemplo, você não podia sentar no cenário, você não podia amassar sua roupa. Tudo isso foi uma escola. Como eu, Nívia Maria, nunca fiz escola de atuação, como algumas pessoas fizeram, e a geração de hoje vai para cursos de interpretação de tudo, eu aprendi fazendo. Então, esses diretores foram meus professores, foi na ação que eu fui aprendendo. E como é que eu podia reclamar de uma chamada de atenção? Eles estavam me ensinando. Então, eu tinha que aceitar, com educação, me respeitando, né? Eu era uma menina ainda também. Eu estava descobrindo tudo, e eles, de alguma forma, também estavam descobrindo a televisão e a dramaturgia da televisão brasileira. A linguagem, tudo, Isso. né? Agora, você trabalhou muitas vezes com a Avancini, né? Na verdade, eu fiz depois Melodia Fatal com o Sil Farney, e acho que foi, e fiz um Bruno... Sangue do Meu Sangue? Sangue do Meu Sangue. Tinha Nissete Bruno, tinha Fernanda Montenegro, tinha uns grandes atores de teatro na época, e nós todos num camarim atrás do cenário, com roupa de época. Enfim, nessa época a direção foi do Sérgio Brito. Sérgio Brito. Veja só, eu realmente só tive orientação de diretores iluminados, né, e muito talentosos. Então, foi uma experiência muito linda que eu tive, fora outras novelas que a Excelsior também apresentou na direção deles. Bom, Nívia, a gente tem vários depoimentos para te mostrar, e o primeiro deles é de uma pessoa que você conheceu aí no seu início de carreira, ele também estava no início de carreira, mas vocês viriam trabalhar em várias ocasiões depois. Vamos ver quem é? Fulvio Stefani. Oi, Nívia. Que bom poder falar de você, com você, saber que você está bem, né? Nós que começamos a carreira há tantos anos, eu comecei um pouquinho antes de você, mas a primeira novela que nós fizemos juntos foi na TV Excelsior, e era o início desse formato novo de novelas, né, com capítulos diários e tudo, A Outra Face de Anitta. Depois nós fizemos outras novelas também, A Indomável, nós fazíamos o par romântico, né, A Indomável, era uma adaptação da Ivani Ribeiro para Megera Domada, e fizemos também Melodia Fatal, Triângulo Amoroso, com Sil Farney, você e eu, enfim... Fizemos aí diversos trabalhos depois na Globo, né, claro, em Gabriela, você fazia brilhantemente, e depois também Suave Veneno. Enfim, nos encontramos algumas vezes durante a nossa carreira, e sempre foi imensamente prazeroso contracenar com você, conversar com você. Enfim, você é uma pessoa que a gente gosta muito de ter como colega e como amiga, né? Eu te admiro muito, mas muito mesmo, gosto muito de você, e tenho muito orgulho de ser seu amigo, sabe? Admiro muito o seu talento, o seu profissionalismo, a sua determinação. Enfim, quem sabe a gente logo, logo volte a contracenar, não é mesmo? Olha, eu desejo tudo de bom para você, muito sucesso sempre. Estou com saudade e um beijo imenso. Ah, meu querido, é verdade. É verdade. Fulvio foi meu primeiro par romântico, assim, dentro das novelas brasileiras, né, que as pessoas ligaram. E Vera, a mulher dele, o casal muito querido, nossa, muito querido. E depois o sucesso, né, a gente caminhou junto, vários trabalhos, enfim, Fulvio também um profissional. Eu acho que as pessoas que se lembram de mim e que me conheceram nessa época sabem do afeto e do carinho que eu tenho por elas. Às vezes eu não cito, mas elas estão na minha memória, elas foram junto comigo, elas estão de mãos dadas comigo dentro da minha vida. Há uma conexão muito grande. Eu agradeço muito o carinho, a lembrança do Fulvio. E com certeza, me chama Fulvio. Eu sei que você continua fazendo teatro.
Nívia, 1965, você vai para a TV Tupi e você vai ser a protagonista feminina ao lado de um dos maiores ídolos do teatro e da televisão brasileira de todos os tempos, né? E aí a tua carreira ia ganhar um novo patamar. Vamos falar nisso no próximo bloco? Vamos lá, com Então certeza. vamos lá. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é com Nívia Maria. Bom, Nívia, aí você vai para a TV Tupi, fazia a novela O Preço de uma Vida, contracenando ao lado do Sérgio Cardoso, esse grande ídolo da época. E você tinha só 18 anos. Como é que foi fazer esse papel de protagonista assim tão nova? Sérgio Cardoso era um mito, né? Era um mito do nosso teatro. É. E claro que eu tive muito medo no começo. Medo de... Mas, no entanto, eu descobri logo nos primeiros momentos uma timidez dele, é engraçado, né? Uma timidez. E muita rigidez com ele mesmo. Ele, às vezes, achava que não fazia bem e parava a cena para fazer de novo, pedia água, pedia para sair um pouco, para respirar. E eu achava isso normal, nunca me incomodou, mas tinha gente que se incomodava, achava que era estrelismo. E não era, não. É porque era uma responsabilidade que ele tinha muito grande. Ele era um grande ator shakespeariano, né? Então, e ele fazia na novela 2 personagens. O monstro, né? O médico que era deformado, né? Com uma corcunda. E depois, Dr. no meio da Valcourt, novela, aparecia Dr. Valcourt, com a Tula, que era uma menina doente, e ele é que descobria a fórmula para salvá-la, né? Da doença. E depois apareceu um primo dele, que era ele como galã, né? Ele de Sérgio Cardoso mesmo. Enfim, eles começaram a mexer na novela. Essa novela me trouxe para o Rio de Janeiro na estreia da TV Tupi do Rio. Então, a emoção foi entrar no Maracanãzinho lotado com aquelas pessoas e junto com Sérgio Cardoso. E com ele eu fiz Brasil inteiro, várias festas, várias homenagens à novela, norte, sul, várias cidades com Sérgio Cardoso, que me, digamos assim, me tornou conhecida no país inteiro, porque antes as novelas pouco iam para outros estados. Então, é um marco realmente da extensão, né, do trabalho de ator e da teledramaturgia da televisão Tupi, e que veio depois com a TV Globo. E não deixa de ser um marco da sua carreira também. Com certeza, com certeza. Agora, mais tarde, já na Globo, você voltaria a trabalhar com o Sérgio Cardoso numa novela onde acontece a morte dele perto do final, perto dos últimos capítulos. Mas antes de você falar sobre isso, nós fizemos uma matéria para a gente relembrar o Sérgio Cardoso, esse grande ídolo do teatro e da televisão, né? Sérgio Cardoso havia acabado de se formar em Direito e se preparava para a carreira diplomática quando resolveu participar de uma montagem amadora no Teatro do Estudante, no Rio de Janeiro. Estreou como protagonista interpretando Hamlet, de Shakespeare, em 1948 e fez tanto sucesso que desistiu do Itamaraty para abraçar a carreira artística. Sérgio foi um dos pioneiros da modernização do teatro brasileiro, imprimindo em suas performances uma interpretação naturalista, numa época em que elas eram excessivamente teatrais. Na televisão, ele foi o único ator a ser protagonista em todas as novelas de que participou, até a sua morte prematura em 1972, aos 47 anos. Nessa época, ele interpretava o professor Luciano Lima, na novela O Primeiro Amor, na TV Globo. Nívia Maria estava naquele elenco e teve que enfrentar de perto o choque da notícia e a dor da despedida daquele que é considerado um dos maiores atores da nossa história.
Como é que foi esse momento da morte dele, já perto do fim da novela, para vocês que estavam trabalhando juntos? Nós estávamos gravando a novela e, ao mesmo tempo, fazendo uma fotonovela, que, na época, era feita por um fotógrafo italiano. As fotonovelas faziam muito sucesso nas revistas e nós fazíamos a fotonovela. E muitas vezes eu fui à casa do Sérgio, inclusive quando a gente terminava o trabalho, e quando eu recebi a notícia, nós terminamos a fotonovela, mas infelizmente a novela foi uma coisa muito repentina, né? Foi muito repentina. Mas eu estive no velório, eu estive na casa dele, eu acompanhei os amigos, as pessoas que estavam com ele, e eu acho que a realidade às vezes arrebenta com a gente, mas mas foi exatamente pensando nele, na grandeza do ser humano e do profissional, ator que ele era, que eu falei, senão a gente tem que continuar. Isso junto com Rosa Maria Murtinho, com a nossa querida Aracy Balabanian, que também era uma grande amiga, é uma grande amiga minha até hoje. E a gente deu as mãos e foi em frente. Claro que foi muito emocionante, muito chocante ele colocarem a imagem dele numa cena e que ele caminha até uma lareira, me lembro até hoje, vai até uma lareira e quando se vira é Leonardo Vilar. Então, isso fico até arrepiada de lembrar, porque ficou muito marcante. Aliás, outro grande nome. Outro grande nome do nosso teatro. Mais um depoimento para você, olha só. Ei, Nívia Maria, grande amiga de tanto tempo, desde o nosso primeiro trabalho juntos, que eu creio tenha sido na TV Globo, na novela O Primeiro Amor, quando você fez a Helena, irmã de Shazam. Desde aquele tempo, uma amizade forte nasceu entre nós e uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Depois, creio que a última coisa em que trabalhamos juntos foi quando escrevi a adaptação de A Casa das Sete Mulheres. Nunca deixei, nesse tempo todo, de admirar o seu trabalho e querer você em novelas minhas. Parabéns pela carreira, por toda a sua trajetória e obrigado, Nívia, por sua amizade. Meu querido, eu a semana passada encontrei com ele. Foi tão maravilhoso, porque ele tem um humor, e eu também, um humor, inclusive, meio salgadinho, meio safadinho. E ele é muito querido. Realmente está aí, né? O reconhecimento do presente que ele me deu, da personagem no Primeiro Amor, que realmente, dentro da TV Globo, foi o primeiro grande sucesso, né? Eu tinha feito também outra. E depois A Casa das Sete Mulheres, que é uma coisa muito importante na minha carreira, principalmente pela imagem da personagem que eu criei. Porque a amargura, a dureza, a revolta desta mulher, mãe, eu poucas oportunidades tive de colocar em personagens femininos nas novelas. Nossa, trouxe um prêmio da PCA, que de melhor atriz. Tenho com muito orgulho. E esse esforço que eu continuava fazendo na carreira para trazer coisas novas e diferentes. Nívia, então, você já até declarou que essa personagem foi um divisor de águas para você, né? Porque você se recria, se reinventa e sai mesmo de um foco que tinha antes as suas personagens, isso, né? Que são essas mulheres mais meigas. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.
porque eu, na vida pessoal, eu estava vindo de um casamento de 30 anos que terminou e me abalou muito, porque até aquele momento, até aquela idade, a minha vida, eu tinha sempre um companheiro, né, para dividir as obrigações, né, como cidadã, como mulher, como mãe, como tudo, e de repente eu estava só. E encontro uma mulher um personagem que não iria me ajudar, ao contrário. Então, as pancadas vieram de todos os lados, mas engraçado que eu saía leve do trabalho e saía brincando do trabalho. Então, foi uma lição de vida, de repente, né? Muito importante para mim. Eu hoje estou até hoje, e ela me trouxe força na profissão, me trouxe força como ser humano, como mulher, como mãe, como cidadã, inclusive, que eu comecei a me colocar mais. Agora, durante algum tempo, você fez as fotonovelas. Muitos atores na época faziam as fotonovelas, né? Eu tenho uma curiosidade de saber, assim, como é que é esse processo de fazer uma fotonovela? Você recebia um roteiro, tinha um diretor, como é que funcionava isso? Era muito sucesso na Itália já a fotonovela. E o diretor italiano que veio para cá, eram fotografias e que você só fazia pose. Aquilo que eu fazia quando era menina para o meu avô, eu passei a fazer numa fotonovela. Com grandes atores, Zé Wilker, Sérgio Cardoso, Francisco Coco, eu fiz fotonovelas com todos eles. Era a revista impressa, né, que vendia muito, porque dava notícias da televisão, notícias do rádio, e tinha a fotonovela, que era uma novela fotografada, né? As histórias eram muito interessantes. Mas você, quando ia fazer a fotonovela, você sabia qual era a história? Ou não, simplesmente fazia a pose? Não. A gente não tinha tempo de saber. Na hora que eles diziam, aqui acontece isso, você estaria falando aquela nuvenzinha, você está falando isso e o outro isso. Então, a gente fazia a cara, o gestual, às vezes tinha mais gente em cena. É quase uma história em quadrinhos. Exatamente, é a história em quadrinhos. Lívia, aí você já tinha mais de 20 anos de carreira quando estreou profissionalmente no teatro. O que te fez encarar esse novo desafio? Olha, eu pedia muito para fazer teatro. Eu, inclusive, achava que eu era excluída do teatro, que teatro era uma coisa fechada, que só os mesmos trabalhavam, e eu sempre fui assídua espectadora dos teatros. Nunca fui convidada para fazer teatro em São Paulo. Então, quando eu estava no Rio já, eu fiz a novela Pedra sobre Pedra, ao lado de Cécio Tirré. E aí ele me convidou para fazer Um Piano à Luz da Lua. Nossa, e foi uma emoção muito grande, porque era um teatro muito grande, muito lindo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Copacabana, que hoje está destruído, infelizmente. E um ensaio e uma pesquisa e um trabalho de atriz muito lindo. Eu tocava piano, eu aprendi a tocar piano. Aí você vê como outra coisa cai na minha vida. Minha mãe era pianista. Então, a postura no piano, a maneira que eu via, que eu lembro da minha mãe tocando, claro que eu dublava, mas eu tive aulas com um professor de piano. E foi muito sucesso, muito sucesso. O Cécio Tirré dirigindo. Depois, quando veio para São Paulo, eu já estava em outra novela e não pude vir para São Paulo com o espetáculo. Muito bem, olha só quem mandou uma mensagem para você, um companheiro seu de várias novelas e desse trabalho. Já sei. E aí, Nívia, que bom que você está sendo homenageada. Aliás, você merece todas as homenagens, não só pela carreira espetacular que você tem, como também pelo ser humano que você é. Você sabe que você é uma das primeiras pessoas que eu conheci dentro da TV Globo, quando me chamaram para fazer a novela Escrava Isaura. Eu fui recebido pelo Erval Rossano. Você estava na sala, na época você estava começando a namorar com o Erval, e logo depois fizemos uma novela juntos, que foi Dona Xepa, que está até reprisando, mas eu acho que o maior encontro que a gente teve mesmo foi no Piano à Luz da Lua. Eu tenho muito orgulho de ter sido seu companheiro de cena no Piano à Luz da Lua, porque foi a sua primeira experiência teatral e eu estava presente. E você, como sempre, você tinha muito medo, né, que estava fazendo teatro pela primeira vez,
mas você dominou as cenas que você fez de uma maneira magistral. Eu tenho lindas recordações daquele processo. Tá bom, minha querida? Que Deus te abençoe sempre e que faça ainda grandes trabalhos aí pela frente. Um beijo enorme, não só a você, como a tua família e todas as pessoas que nesse momento estão nos vendo. Nívia, beijaços. Ai, pois é, Edvi Luiz me fazia rir muito do espetáculo, porque é outra pessoa que tem um humor e quando percebeu que eu levava também para um humor, erros, tropeços, tudo. Uma vez, né, eu vou me lembrar disso, porque ele fazia o cego na novela, e eu, numa troca de roupa, atrás na coxia, quando entrei em cena, eu estava com um sapato preto e um sapato claro, porque no escuro eu não via a troca. Então, eu estou fazendo a cena com ele está assim... Quando eu olhei para o pé, eu falei, meu Deus do céu, tomara que ninguém... Para você ver como o prazer vai até aí. Claro que é um trabalho sério, mas quando você tem conexão com a outra pessoa, como é o caso do Edvin, a gente já tinha feito em Dona Xepa, quando você tem conexão com o colega de trabalho, por isso que eu volto a dizer, ninguém trabalha sozinho. Você precisa da força do outro, da energia do outro para troca e sair um resultado. E na foto aí a gente viu o Otton Bastos também. Otton Bastos, nossa, o Otton Bastos até hoje, eu falo com ele ainda, não sou muito das redes sociais, mas o Otton, um grande ator, do nosso cinema, do nosso teatro e da nossa televisão. Nívia, no próximo bloco vamos falar do seu trabalho mais recente no teatro, então? Voltamos já com Nívia Maria. Pronto, estamos de volta. Hoje a nossa convidada especial é a atriz Nívia Maria. Nívia, você é reconhecida principalmente como uma atriz dramática, mas você fez várias comédias no teatro, por exemplo, A Partilha, uma comédia mexicana, como é que chamava? Volta por Cima. Né? Lá no seu íntimo, o que você prefere, drama ou comédia? Olha, no momento eu estou, no trabalho que eu estou fazendo atualmente, Ensina-me a Viver, tem um pouquinho de tudo. Eu gosto de fazer das duas coisas. Então, tanto uma coisa quanto outra. E você citou aí trabalhos que realmente algumas pessoas, no teatro, depois do Piano da Luz da Lua, eu fiz um trabalho muito lindo ao lado de Ana Rosa e de Françoise Forton, que também não está mais conosco, Nossa Senhora, com Débora Duarte, que se chamava As Lobas, que era uma peça onde o meu personagem quebrava a imagem da atriz da televisão, dos personagens de televisão, que era uma homossexual, uma lésbica, que me permitiu mostrar o meu respeito e a minha liberdade e a minha aceitação pelas diferenças, porque as pessoas, às vezes, acham que você é radical em alguma coisa, muito séria em alguma coisa. Assim como na Sauna, dirigida por Bibi Ferreira, que foi a primeira vez que eu apareci nua num palco. Foi muito difícil no começo para mim, mas Bibi Ferreira, com aquela genialidade que ela tinha, ela respeitou até eu me sentir à vontade, ao lado de Maitê Proença, de Ângela Leal, de Sura Bertchevsky, de Cláudia Gimenez, que foi a que me encorajou, porque a figura da Cláudia Gimenez fazendo um papel dramático e com a ousadia de aparecer nua no palco, porque tinha uma piscina, era um grupo de mulheres que se encontravam na sauna e falavam dos seus problemas familiares, pessoais, e no final todas se libertavam dos seus problemas e se jogavam na piscina, e Cláudia saía, descia a escada da piscina com uma categoria, com uma coisa que, nossa, eu tenho... Ela me encorajou, porque aí, sem contar com o trabalho da Bibi, né? Você ser dirigido por uma Bibi Ferreira, né?
E aí você citou uma produção de comédia mexicana, dirigida pelo Herval, produzimos juntos, em que eu fazia uma cabeleireira maluca, também era bem comédia mesmo, que eu trouxe para São Paulo e deu muito certo. O teatro me permite, de repente, brincar mais com a escolha dos personagens que eu quero fazer. O público de teatro é mais... ele desmancha a minha imagem de televisão após o trabalho que a gente apresenta, que eu apresento no teatro. E Falabella, que me deu a honra de ser mais uma do seu elenco, né? Que ele fez várias montagens com grandes atrizes, e eu fiz uma delas viajando pelo Brasil inteiro, que era muito engraçada também, né? Eu agradeço muito ao Miguel também. A partilha, né? A partilha. Nívia, na peça A Última Sessão, você fazia parte de um elenco aí espetacular. E a gente tem o depoimento de uma companheira sua nesse trabalho. Olha só quem é. Oi, Nívia. Como é bom falar com você. Puxa, faz tempo, não? Olha, eu me lembro tanto de você na última sessão. Foi tão bom trabalhar, fazer aquele trabalho, não? O Odilon reuniu um elenco de primeira mesmo, né? A Eti Fraser, minha amiga do peito, a Sônia Guedes, maravilhosa, Gésio Amadeu, que fazia par comigo, você lembra? Você fazia par com Silvio Zilber, e tinha o Yuni Chame ainda, Gabriela Rabelo, tinha Marlene Collet que cantava, Laura Cardoso, divina, maravilhosa, meu Deus do céu, puxa vida, olha, é muito bom, é um prazer imenso falar com você, Nívia. Eu espero que você faça uma temporada linda de Ensine-me a Viver, que você ensina muitas pessoas, não é verdade? Um beijo muito carinhoso, meu amor. Miriam. Pois é, a última sessão foi uma aula de teatro para mim, porque ali as pessoas que trabalham ali, a coxia e o bastidor, era de uma energia, porque eram todas pessoas de mais de 60 anos, inclusive eu. As pessoas achavam que eu era muito jovem, perto das atrizes, não. Nós ficamos quase 1 ano e meio fazendo, nós fizemos em 2 teatros de São Paulo, fizemos em Minas, a gente viajou com o espetáculo. E muito obrigada pelo carinho. Nossa Senhora, eu também tenho muitas saudades de você, não só no palco, como no nosso bastidor, na nossa coxia, nos nossos camarins, de fofocas, de bate-papos e de trocas de experiências de vida. Muito obrigada, prazer ver você. Um beijo. Nívia, e são 2 espetáculos, né? Tanto A Última Sessão como o Ensina-me a Viver, que você está em cartaz agora. São espetáculos que têm textos que abordam essa questão da maturidade, né? E de uma forma sensível. Como você encara essa questão? Pois é um presente para a minha vida pessoal e para a minha vida de atriz. O conteúdo, né, esse espetáculo, essa peça clássica do teatro, né, que já foi um filme, um clássico em termos de conteúdo e de texto, não só do personagem da terceira idade, como da sociedade. Ele hoje está tão atualizado, tudo que é dito no texto, sem ter se mexido em nada, não só da Maud, que é uma mulher que vai fazer 80 anos, a maneira que ela vê a vida, a energia, a positividade dela diante da vida, o amor que ela tem pela vida, pela natureza, pela arte, pelas pessoas, a receptividade que ela tem, ela recebe as pessoas sempre muito bem. A coisa mais importante e que Ensina-me a Viver mostra é o amor, é você transmitir amor, é você falar de amor, é você estender a mão para o outro que está precisando. E você também, porque todos nós precisamos, às vezes, de uma mão. Quem será que mandou uma mensagem para você sobre esse trabalho?
A Nívia Maria chega na minha vida assim num momento extremamente importante. Quando a gente toma essa decisão de criar uma nova montagem para Ensina-me a Viver, com novos cenários, nova trilha, novos figurinos, iluminação, efeitos especiais, um novo elenco, uma nova molde, a gente sabia que estava criando um desafio, que é encontrar uma atriz que entendesse essa personagem, todas as camadas que ela apresenta, todo o entendimento que ela traz como tema da vida, né? E que trouxesse humor, que trouxesse sensibilidade nas cenas de drama, né? Porque o espetáculo, ele mistura muito bem humor e drama. E a Nívia chega ocupando todos esses lugares, assim. Ela é um sol realmente, assim. Sempre de bem, assim, com a vida, na coxia, no camarim. Então eu só tenho a agradecer a você, Nívia. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio. É linda a personagem que você criou. Ela tem a palavra liberdade estampada, assim, logo de frente. No primeiro momento que ela entra em cena, você já entende que ela é uma mulher livre. E é isso. Eu me emociono todos os dias com você, com a forma como você criou essa personagem. É um prazer estar com você em cena. Poder estar ao seu lado, da sua molde, eu fazendo Harold, é um presente. Muito obrigado. Vocês sabem que a gente tem uma conexão tão grande que nós dois nascemos no dia 7 de março. Claro que em séculos diferentes, em anos diferentes, mas a gente realmente tem uma ligação muito forte. Como eu falei aqui, eu acolhi Arlindo como uma pessoa da minha família e para sempre. Bom, o último depoimento que a gente tem, a gente reservou agora para esse finalzinho de programa. Então, veja só que mensagem mais carinhosa. Oi, mamãe, Mamadi. Olha, tô aqui para te mandar um beijo, para te dar um carinho, para demonstrar todo o meu afeto e dizer para quem está nos assistindo que toda e qualquer homenagem à Nívia Maria é pouco, porque ela merece tudo isso e muito mais. Porque não existe companhia mais afetuosa, mais amorosa, mais doce e mais bem-humorada. Não sei se vocês sabem, mas Dona Nívia Maria é uma palhacenta, é uma delícia rir do lado dela, brincar. Ela está sempre aberta a ouvir uma história, contar uma coisa engraçada. Esse é um lado dela que eu não imaginava antes de conhecê-la assim mais de pertinho, e foi sempre um prazer poder chamar ela de mamãe na ficção e ter esse sentimento de filha de verdade na vida real. Te amo, Nívia. Te amo demais. Um beijo. Tá vendo? Ela é adotada mesmo como filha. E como eu acabei de dizer aqui, é uma das atrizes jovens, né, das grandes estrelas da nossa televisão brasileira jovem, entre outras, que merecem todo o meu respeito, porque eu estou no bastidor, não estou só em cena com ela, com o grande talento que ela tem, mas também nos bastidores e atrás das câmeras, conhecendo como mulher, como profissional séria, que leva a carreira. Ela sabe que o sucesso pode fazer você escorregar ali adiante. Eu tenho um orgulho muito grande de ser mamãe, amiga e vovó, né, dos filhotes dela. E acho que ela representa hoje, entre essas atrizes jovens da televisão, as estrelas jovens da televisão brasileira, uma coisa muito positiva, e que tomara que com ela a televisão continue fazendo sucesso e coisas com qualidade. Nívia, muito obrigada pela sua presença, foi uma delícia e uma honra. Meu amor, muito obrigada a vocês são muito carinhosos, vocês são muito inteligentes nas perguntas que fazem. Eu espero que tenha correspondido ao objetivo de vocês de esclarecer
não só o meu trabalho como atriz, a minha profissão, como eu levo a minha profissão, e mandar uma mensagem para todos os meus colegas que não desistam da carreira e dos seus trabalhos, e que continuem lutando pela cultura do nosso país. Nívia, muito obrigado pela sua presença. Um grande prazer encontrar você num momento tão feliz da sua vida, tão realizada. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E a gente fica por aqui, mas volta na semana que vem. Muito obrigado a todos e até lá. Deu? E... Obrigada. Beleza, amiga. Ai, que alegria. Que bom, Nívia. Puxa vida. Que alegria. Espero que tenha. Obrigada. Nossa, Pronto, estou na lista dos... Enriqueceu a nossa lista. Tá? Nossa lista das personalidades. Ai. Você que acha que estou presa